Oi, Ale, vamos continuar a aula de ontem, tá? Então, continuação, beleza? Qualquer dúvida durante a aula, tu vai me mandando mensagem, tá? Vamos lá. Vamos lá então. A gente tinha falado dos quadrantes, tá? O que seria os quadrantes? Seria então um círculo que vai ser dividido em 4 partes. No caso, seriam os eixos x e y, beleza? Ficou meio torto, mas ignore. Então, o eixo x e o eixo y, a flechinha tanto importa se ela vai para cima ou para baixo. E a gente sabe, vou aproximar aqui o círculo que a gente desenhou. A gente sabe que para cima são números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito e além, tá? E para baixo é os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, enfim. E se eu ando para frente, pontos positivos, e se eu ando para trás, pontos negativos, beleza? E a gente viu a definição de cada um desses quadrantes. Onde a gente fechando aqui, ficou meio bagaceiro, fechando aqui, formando um quadrado, a gente consegue observar, ó, que aqui tem pontos positivos e pontos positivos. Então esse quadrante, esse primeiro quadrante, ele vai ser então só positivo. Quadrante vai ser x positivo e y positivo também. E se a gente for olhar para o outro quadrante aqui do lado, a gente vai conseguir ver então pontos positivos e pontos negativos. Isso significa que esse meu segundo quadrante vai ser y positivo e x negativo, tá? Agora, o quadrante de baixo aqui, fechamos ele. A gente vai ter, então, pontos de x negativo e pontos de y negativo. Então, esse meu terceiro quadrante, vai ser x negativo e y negativo. Agora o meu próximo e último quadrante, o meu quarto quadrante aqui, ele vai ter y negativo e x positivo. Então, esse é o meu quarto quadrante. É x positivo e y negativo, tá? Beleza? Então a gente vai trabalhar muito com essa parte, falando de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, para a gente então conseguir definir seno, cosseno e tangente. A gente vai precisar então desse meu círculo trigonométrico. Isso daqui se chama círculo trigonométrico, porque a gente tem os numerozinhos e os quadrantes. Círculo trigonométrico, para poder definir então o seno, o cosseno e a tangente. Trigonométrico. Beleza? Mas como é que a gente vai definir esses caras? Vamos primeiro definir a simetria entre o ângulo dos quadrantes, tá? Vamos primeiro definir isso. Então, um novo tópico vai ser simetria entre ângulos, tá?
O que seria a simetria entre ângulos? O que a gente estava falando ontem também, tá? Se a gente for dividir aqui esse meu círculo em 4 partes, a gente vai ter ângulos que formam entre eles. Quais são esses ângulos? Aqui é o zero, que é igual a 36 graus, tá? 360 graus, porque se a gente vir desse ponto e ir andando e chegar nesse mesmo ponto, eu dei então uma volta de 360 graus, tá? Mas se eu partir desse ponto e andar só um pouquinho, quanto eu vou ter caminhado? Eu vou ter caminhado uma certa quantidade de passos, né? E esses passos, definido do ponto que eu parei, vai ter uma quantidade em ângulos de acordo com o centro desse meu círculo, né? Como assim? No Capão, a gente tem um lago, onde em volta desse lago, tá? Ele vai ter uma trilha para tu caminhar. Então, se tu vem daqui, começa daqui e dá uma andadinha, por exemplo, em relação ao centro, tu vai ter uma angulatura, entendeu? Desde onde tu parou, que é essa partezinha aqui, onde eu tô desenhando. Então, a gente estuda trigonometria por causa disso também, beleza? Então, qual vai ser essa quantidade em graus? A gente pode definir aqui, por exemplo, 10 graus. Tu andou 10 graus, tu andou 20 graus, tu andou 30 graus. Daí depende, beleza? Da onde tu parou em relação o círculo e o meio, tá? Então, a gente tem graus de simetria. Quais seriam esses graus de simetria? Pois então, vamos falar de 30 graus. Tu andou 30 graus. Se tu tivesse lá do outro lado, ter começado lá do outro lado, por exemplo, ter andado daqui e andou exatamente em cima desse pontinho que a gente foi transladando aí. Quantos graus tu andou? Pois então, aqui é um eixo em comum de 180 graus, porque é um ângulo raso, definição de ângulo raso. E aqui é um ângulo reto, 90 graus. Tu andou aqui 90 mais 90 mais. Opa, não é 90. É 180 menos 30. 90 menos 130 é 150. Então, o grau de simetria de 30 graus é 150. E o grau de simetria de 60 graus? A gente vai fazer então a mesma coisa lá em cima, vai com um pontinho, né? E ver onde é que cai exatamente. Vai ser 80 menos 180 menos 60, que vai ser 120 graus, beleza? Então aqui vai ser 120 graus. Daí assim sucessivamente, tá? Ah, mas se agora eu tiver aqui embaixo, o que que eu faço? Se esse vermelho aqui fosse representado aqui embaixo, a gente pegaria, ó, o 360 e faria menos 30. Então, agora eu sei que é 330. Então, 330 é o grau de simetria de 30 em relação ao quadrante de baixo. E se eu tivesse aqui, ó, criou um outro quadrantezinho ali no meio. Vai ser 180
mais 30, que seria 120, 110. Então, 110 graus é o grau de simetria do 30 ali de baixo. Então, a gente vai criando relações. Agora, esse do 60, como é que é? Ele vai cair aqui. Esse vai cair aqui. Ele vai ser, então, o mesmo cálculo. Vai ser 180 mais 60. 0. Aqui vai ser 4, 240. Então, aqui vai ser 240 graus. Agora, aqui... Deixa eu ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, eu acho. Vai ser 360 menos 60. Que vai ser 300. Então, aqui, 300 graus. Tá? Daí, formou mais ou menos esse círculo trigonométrico de simetria entre ângulos, tá? Não ficou muito bem simétrico, mas foi o melhorzinho que a gente pôde fazer, tá? Eu quero, então, como exercício, como atividade, que tu me diga qual é o simétrico desse rosa, que vai ser o 45 graus. Qual é o simétrico no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante? Eu quero saber isso, tá? Fica como um exercício. Então, exercício. Descobrir. Opa. Descobrir a simetria de 45 graus no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, tá? Esse é o exercício. Então vamos resolver e definir essa partezinha aqui de cima. O que é seno? O que é cosseno? O que é tangente? Se a gente for considerar, então, um triângulo, tá? A gente tem esse triângulo. E no triângulo, considerando um ângulo, tá? Esse ângulo em rosa. O que esse lado é em relação ao ângulo rosa? O que esse lado é em relação ao ângulo em rosa? Esse lado aqui, ele é chamado de cateto oposto. E esse cara aqui é chamado de cateto adjacente. Tá? E pra gente descobrir o seno, o que esse grau afeta, esse grau em rosa aqui, ó, afeta em relação ao cateto oposto, tá? Acho que essa é a definição de seno. Vou só confirmar, tá? Vou confirmar aqui, então tu vai ver eu confirmando. Seno, cosseno e tangente. Vou só confirmar para eu ter certeza. Tu vai ver aqui junto comigo. O seno é o B e o A, tá? É a mesma coisa que eu tava te dizendo. É o cateto oposto pela hipotenusa, pelo lado maior. E esse lado aqui, que é o lado maior, ele é chamado de hipotenusa. Tá? Esqueci de definir. Hipotenusa. Então, a formulazinha para eu descobrir o seno do ângulo em rosa, ó, seno de alfa, que vai ser esse ângulozinho aqui, tá? O nome do ângulo em rosa. Vai ser o cateto oposto
pela hipotenusa, pelo lado maior. Tá? Essa vai ser a formulazinha do seno. E a do cosseno, mesma coisa. Ó, tenho aqui um triângulo e tenho o ângulo aqui em rosa, tá? Que ele vai ser chamado de alfa. Esse ângulo em rosa, ele é o cateto adjacente. Esse é o cateto adjacente. Opa. Peraí que eu fiz um engano na figura. É aqui. O ângulo não pode ser ali. Ele tem que ser ou nessa partezinha aqui, ou nessa partezinha aqui. Por quê? Porque se a gente for considerar o círculo, tá? O círculo, a gente vai ter, então, os dois eixos cortados entre si. E se a gente for juntar as extremidades, se a gente for juntar as extremidades, ele vai formar justamente um triângulo. Então a gente não pode pegar esse ângulo em roxo aqui e considerar ele. A gente tem que pegar os ângulos que ficam nessas extremidades. Porque se a gente considerar esse ângulo aqui, ele não vai afetar em nada, não vai ter em nada. Então a gente sempre pega os ângulos agudos, tá? Esses ângulos que foram formados ali nessa minha intersecção, beleza? Tá. Então vamos lá. Quero preto. Beleza. Vou considerar então esse ângulo ali de baixo. Vou chamar ele de alfa. Então, a gente viu aqui ali em cima, esse é o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto. A fórmula desse ângulo, que é cosseno de alfa, é cateto adjacente pela hipotenusa, tá? E a tangente, o que seria a tangente? A gente tem um círculo, a gente tem os dois eixos cortados e a gente não vai considerar esses dois ângulos. A gente vai considerar esse lado e esse lado para saber o que? A tangente, algo que tangencia. Isso daqui que eu estou desenhando é a reta tangente. Isso aqui é a reta tangente. O que é uma coisa que tangencia? É uma coisa que bate em só um ponto desse meu círculo. Então, se eu quero saber a tangente disso, eu preciso considerar os lados que formam, então, o arco. Esse arco aqui, o arco em vermelho. Entendeu? Porque esse lado juntado com esse lado dá, então, o círculo na sua totalidade. Tá, Lê? Beleza. Então, qual seria a fórmula dessa regra? É tangente de alfa é igual o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então, já definindo seno, cosseno e tangente, tá? Agora vamos ver alguns exemplos. Vou catar uns exemplos aí pra gente. Aqui um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. Vou sublinhar enquanto eu leio, tá? Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 30 graus. Beleza. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida por esse avião é... O que seria, então, a altura? A altura é... Vou desenhar uma pessoa aqui e eu medir isso aqui dela, né? Essa reta para cima aqui seria, então, a minha altura. Então, a gente desenha isso. O que ele quer saber
é essa reta aqui de altura, H de altura. Ou vou escrever a altura aqui normal, beleza? Então, o avião tá partindo daqui e ele vai percorrendo, e ele percorreu 1.000 metros. Ele quer saber, então, qual a altura disso daqui, supondo que o chão é reto. E olha só o que acontece. Forma-se um triângulo. A gente tem essa informação aqui e quer saber essa informação aqui. Como é que a gente vai descobrir isso? Através das fórmulas que a gente viu aqui em cima, tá? Ele quer descobrir o cateto oposto a esse ângulo. E qual é que trabalha cateto oposto? Vamos lá ver. Cateto oposto é seno, tá? Então a gente vai usar as fórmulas de seno, tá? A fórmula de seno. Seno de quanto que ele deu? Ele deu de 30 graus. Então aqui é 30 graus. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é 1.000 sobre... cateto oposto não. Cateto oposto que a gente quer descobrir, que é x, sobre a hipotenusa, tá? Beleza, como é que eu vou saber esse valor aqui, esse valor de seno de 30 graus? A gente tem uma musiquinha, um macete para descobrir esses valores aqui. Quais seriam esses valores? Vamos montar a nossa colinha, ó. Seno de 30, seno de 45 graus, seno de 60 graus. Só tô colocando aqui as quantidades, beleza? E deixa eu fazer de outra forma. Colocar seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente eu não vou botar. Aqui eu vou colocar 30 graus, 45 graus, 60 graus. E vou separar eles assim, beleza? Agora eu coloco a quantidade 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloco tudo sobre 2. Tá? Isso é uma fração. E coloco raiz quadrada em cima do 2 e em cima do 3. Deu, agora a gente já tem os valores. Seno de 30 graus é então 1/2, beleza? Vamos só confirmar essa tabelazinha. Vou só ali confirmar a tabela. Dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis. Vamos ver. É, bem assim como a gente fez. Só que aqui eu não coloquei a tangente. Eu só escrevi seno e cosseno e fui definindo os ângulos, o valor de cada ângulo, tá? Voltando pro exercício, como é que a gente faria então? Seno de 30 graus é 1/2. 1/2 é igual a x sobre 1.000. A gente multiplica entre x, vai dar 2x é igual a 1.000, tá? A gente passa esse 2 que está multiplicando e passa dividindo para o outro lado. 1.000 dividido por 2. E isso daqui é 500. Como é metros, a gente coloca na nossa resposta metros também. Então, a altura aqui vai ser 500 metros. Vamos ver outro exercício? Tá bom, Ale. Continuando. Ó, esse exercício aqui. Determine os valores de x e y no triângulo a seguir. Considere seno de 37 graus, 60, cosseno de 37 graus,
0,79 e tangente de 37 graus 0,75. Beleza. A gente tem como informação o valor de seno e cosseno de 37. E a gente tem como informação também que 17 é minha hipotenusa. Beleza? E a gente tem que determinar os valores de x e de y. Lembrando das nossas fórmulas, tá? Seno é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Beleza? Vamos lá. Para a gente descobrir o y, como é que a gente faz? O y, ele é cateto oposto desse meu ângulo de 37. Cateto oposto. E esse x, ele é cateto adjacente. Beleza? Vamos então substituir. Seno de 37 graus é igual a cateto oposto, que é y, sobre o valor da hipotenusa, que é 17. A gente tem como informação que o exercício deu que seno de 37 graus é 0,60. Eu vou colocar só 0,6. Isso é igual a x, a y, sobre 17. A gente passa esse 17 para lá, fazendo operação oposta. Aqui ele está dividindo, ele vai passar então multiplicando. Então vai ser 0,6 vezes 17 é igual a y. Assim a gente vai descobrir o valor de y. Como é que a gente faz esse tipo de conta aqui? 17 vezes 0,6. Tá? 6 vezes 7 vai dar 42. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Coloco uma estrelinha aqui embaixo, boto os zeros, não vai dar em nada e só somo. Beleza? Vai dar então 102. Mas agora a gente lembra que tem casa decimal. Uma casa decimal só, então a gente conta de trás para frente e coloca vírgula. Então o valor de y vai ser 10,2. É metros? É metros, então 10,2 metros é o valor de y. Agora a gente quer descobrir o valor de x. A gente usa a fórmula do cosseno. Cosseno de 37 graus é igual a x sobre 17. O cosseno de 17 é dado pelo exercício 0,79. X a gente não sabe, a gente tem o valor de 17. A gente passa para o outro lado. 0,79 vezes 17 é igual a x. Agora a gente faz a conta de multiplicação normal, tá? Como a gente fez aqui do lado em rosa. 17 vezes 0,79, tá? 9 vezes 7, 63. Sobe 6. 7 vezes 1, 9. Mais 6, 15. Estrelinha aqui embaixo. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. Soma tudo. 0 não precisa fazer, tá? 3. 14. 3. 1. Agora a gente lembra que é vezes um número decimal com duas casas. Então a gente conta de trás para frente duas casas. 1, 2 e coloca a vírgula. Então o valor aqui de x vai ser x é igual a 13,47. Tá? A gente então tem o valor de x e y aqui, né? X vale 10,2 e y vale 10,2 e x vale 13,43, tá? Vou pegar um outro exercício. Esse exemplo aqui, Ale. De novo um exemplo de avião. Vamos lá. Um avião decola com uma inclinação de 15 graus em relação ao horizonte.
após percorrer 500 metros nessa direção, qual é a altura do avião em relação à pista? Mesmo exemplozinho, se a gente for desenhar um bonequinho e considerar a altura, então é uma coisa reta, tá? E a gente tem informação, então, da hipotenusa desse meu lado maior desse triângulo retângulo, tá? Lembrando, então, as fórmulas. Seno de alfa, ou seno de algum ângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? A gente quer descobrir, então, H. H é o que? A altura. Então, a gente vai usar o cateto oposto. E qual fórmula envolve o cateto oposto? Seno. Seno de 15 é igual ao cateto oposto que a gente quer descobrir, que é o H, sobre a hipotenusa, esse meu lado maior, que é 500 metros, tá? Seno de 15 graus, o exercício nos deu como informação que é 0,26. Então, 0,26 é igual a H dividido por 500. O 500 passa para lá, invertendo a operação. Aqui estava dividindo, passa multiplicando. 0,26 vezes 500 é igual a H, que é a altura. Vamos fazer aqui do lado. 500 vezes 0,26 é aqui 0,030. Estrelinha, 2 vezes 0, 0, 0. 5 vezes 2, 10. Agora a gente soma tudo, do zero não precisa fazer porque é zero. Dá 0, 0, 0, 3, 1. Agora, considerando que a gente está fazendo uma multiplicação com um número decimal, a gente conta as casas decimais. 1, 2. 2, então a gente conta de trás para frente e coloca vírgula. 130. Então, o meu H, ele é 130, é metros, então metros, 130 metros, tá? Tá, outro exemplo aqui. Um cabo foi colocado a uma distância de 51 metros de uma torre de energia elétrica. Se o ângulo que o cabo faz no chão é de 32 graus, qual é o comprimento do cabo? Ele quer saber o comprimento desse cabo aqui, do X. E isso daqui é o cabo, tá? Então a gente quer descobrir o valor do cabo. Relembrando as fórmulas. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, do ângulo no caso, né? Lembrando que alfa é ângulo. Toda vez que eu falar alfa é ângulo. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente de alfa, lembrando que é algo que tangencia um círculo, uma reta que tangencia só um ponto desse meu círculo, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de alfa, cateto oposto sobre o adjacente, tá? Seno de alfa có, cosseno de alfa k e tangente coca, tá? Beleza? Vamos então ver qual fórmula se encaixa. A gente quer saber o valor do cabo, da hipotenusa, e a gente tem o valor do cateto adjacente. Qual é a fórmula que mais se encaixa? A do cosseno. Então, cosseno de 32 graus é igual a 51 sobre o cabo, né? Então, cosseno de 32, o exercício nos deu que é 0,85. 0,85 é igual a 51 dividido pelo cabo, tá? Eu poderia colocar C, mas eu escrevi cabo aí direitinho. Vou, então, passar esse
O cabo que tá dividindo, ele passa multiplicando, então 0,85 vezes o valor do cabo é igual a 51. Agora passa esse 85 que tá multiplicando, ele vai passar dividindo, então cabo é igual a 51 dividido por 0,85, tá? Eu posso fazer aqui do lado ou posso fazer com calculadora, tá? 51 dividido por 0,85. A gente não consegue fazer multiplicações com números decimais, então a gente acaba movendo a vírgula. A gente vai ter que mover a vírgula uma, duas vezes. Então a gente vai ter que mover a vírgula desse uma, duas vezes, adicionando zeros então. Então vai ficar 51,00 dividido por 85, tá? Não dá por 51, então eu pego o 510 e vejo um número aproximado. 85 vezes 6, vamos ver se dá. Aqui dá 0, dá 3. Aqui dá 48, 51. Deu 6 aqui. 6, 51, 0, dá 0. Abaixo 0, dá outro 0. 0, 0 menos 0, 0. Deu 60. Então, o valor do meu cabo vai ser 60. É metros, então é de 60 metros o valor desse meu cabo, tá? Essas são as problemáticas aí que a tua professora estava exigindo, tá?